Boa noite. Boa noite. No mês de outubro, no dia 3 de outubro, se comemora, nós no meio espírita, o nascimento de Allan Kardec. Ele nasceu em 3 de outubro. Deixa eu pegar aqui a data, porque eu não gravo essas coisas de número. Dia 3 de outubro de 1804. Bastante tempo, né? Se ele fazem 204 anos do nascimento dele. Está escutando? Não estão escutando lá dentro? Pessoal do som. Tá bom? É lá dentro que é o problema. Ah, não tem, né? Não tem o alto-falante lá dentro. Ah, não tem? Não. Vou falar aqui no meio. Vamos ver, vou falar aqui no meio então. Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? O nome desse personagem, conhecido no meio espírita como Allan Kardec, o nome verdadeiro dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte, ele era um educador francês. Uma pessoa de um conhecimento muito grande acerca da pedagogia. Ele estudou numa universidade, num colégio na Suíça, pestalozziano, foi de Pestalozzi e Yverdon. Então, desde o começo, ele era um apaixonado pela educação. Logo em seguida, como aluno mesmo de Pestalozzi, ele já ficava como auxiliar desse mestre para dar aulas para os seus amigos, seus colegas ou os alunos mais novos. E desde cedo, então, ele via os problemas, as dificuldades dos alunos em relação ao ensino. Quando ele já mais tarde formado mestre, conhecedor da pedagogia, ele começou a escrever livros voltados à aritmética da época. Os livros desse pedagogo, desse grande conhecedor da arte da educação, de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele escreveu livros de aritméticas que foram editados e lidos em toda a França, assim como no Brasil. Eu estudei com os livros de Oswald Saint-Georges. Não sei se vocês estudaram. Então, alguns sinônimos de livros de matemática para mim, na minha cabeça, é Oswald Saint-Georges. Na França, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, para diferenciar o pedagogo, o grande conhecedor da arte da educação, de fazer com que a matemática chegasse de forma fácil aos seus alunos, para diferenciar um autor do outro que começava a se dedicar nas obras de educação espírita, é que ele utilizou o pseudônimo de Allan Kardec. Mas o nome verdadeiro dele, então, era Hippolyte. E por que ele usou esse pseudônimo de Allan Kardec? Era o nome dele numa outra encarnação, ele ficou sabendo. E esse senhor, estudioso, pedagogo, que gostava tanto de ensinar, ele era muito curioso e estudioso do magnetismo. Junto com os amigos cientistas, eles tinham um grupo de estudos científicos. E eles estudavam o poder do magnetismo. O que é o poder do magnetismo? Eu posso colocar o meu magneto, a minha mão ou o meu pensamento sobre alguém, influenciar esse alguém e fazer com que ele faça coisas. Levante a perna, mexa o braço, influenciado por uma força de magnetismo. Então, conhecedor dessa força do poder do magnetismo, inclusive, ele, antes de morrer, ele estava fazendo uns estudos sobre isso. Ele foi convidado para fazer parte de uma pesquisa no fenômeno que estava acontecendo lá naquela região da França, que eram as mesas que se batiam, as mesas batiam, se comunicavam, as mesas formavam então uns ruídos ou então elas batiam dando um sinal. Hippolyte foi até lá para desmistificar isso. Onde já se viu mesas que se comunicavam, isso deve ser um fenômeno de magnetismo. Então ele foi até o local para esclarecer o fenômeno como sendo magnetismo. E chegando lá, não é que as bichinhas das mesas
tinham personalidades, elas iam contra uma pessoa determinada. Elas iam, elas se movimentavam, ora para um, ora para outro, e elas tinham umas respostas diferentes. Não era assim quando um só pensava ou um grupo pensava. De repente elas tinham um temperamento. E ele começou a estudar mais a fundo esse fenômeno e foi formulando questões. E elaborou então um método para que essas mesas respondessem, né? Batidas de 2 dizia sim, batidas de 3 dizia não. E aí as mesas mesmo foram criando e dizendo para ele que seria mais fácil se ele amarrasse uma caneta numa cestinha. Uma caneta numa cestinha em cima de uma mesa em que essa caneta escreveria sozinha as respostas para ele. Então ele foi elaborando métodos. Ele não era conhecedor ainda direito desse fenômeno de que os espíritos se comunicavam. Ele foi como um investigador científico, um cientista investigando um fenômeno. Por isso que ele foi elaborando métodos. Mas a partir do momento em que ele começou a investigar isso, ele viu que existia uma inteligência que se comunicava, e essa inteligência dava nome, dava endereço, dizia onde que estava enterrado. E aí ele viu a formulação então de um conhecimento. E como um grande pedagogo, ele foi organizando esse conhecimento em livros. Em livros. Mas eu estou fazendo essa introdução para chegar num assunto que para ele foi muito importante mesmo, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns e no Céu e Inferno. Essas entidades que se comunicavam para ele vinham dando relatos, falando para ele de como que era o outro lado da vida. E vinham dizendo para Kardec, ou para Hipólito, e para todas as pessoas que participavam dessas reuniões, que a vida não acaba com a morte. A vida não acaba com a morte. Então é sobre isso que eu vou falar. Existem estatísticas de que o número de suicídios em Santa Catarina tem aumentado. Não aqueles que são levados a termo, de pessoas que morrem, né? E então foi o laudo médico dizendo, não, ele morreu por suicídio. Mas dos que tentam suicídio, é muito grande. Há uns 3 anos atrás eu li num jornal o depoimento de um comandante da polícia militar que estava sendo transferido de Balneário para outra região, em que ele dizia que aqui em Balneário Camboriú o suicídio deveria ser tratado como um caso de saúde pública, de uma epidemia. Que as ocorrências nesse sentido eram muito grandes e que numa escala de casos, as pessoas que mais tentavam suicídio em Balneário Camboriú numa escala, primeiro, por drogadição, por endividamento e, em terceiro lugar, por solidão da terceira idade. E estudando sobre isso, no mês de abril, no mês de maio, eu recebi uma visita lá em casa. Isso foi no mês de maio, que me deixou por um período assim, bastante até um pouco transtornada, porque eu estava tentando ajudar e não achava meios de poder ajudar. Apareceu uma visita lá em casa, um casal, que eu não os via há 15 anos. Já faziam 15 anos que eu não os via. Eles, para onde eles foram morar, no interior de São Paulo, eles tiveram um menino. E este menino eu nem vi, nem conhecia esse menino. E eles chegaram então e entraram lá onde que eu trabalho. E quando eu os vi, eu não os reconheci. O rapaz, que é um jovem rapaz, quando ele saiu daqui, surfista, gurizão, apareceu um magro de cabelos brancos, um ar cansado. E ela também. Eu olhei para aquelas fisionomias e eu fiquei assim um pouco tentando reconhecer, já fazia muito tempo que eu não os via, e tentando descobrir se eram eles mesmo, por que daquele ar tão abatido, né?
Aí eu recebi eles assim entusiasticamente. Poxa, há quanto tempo que eu não os vejo, o que é que fazem por aqui? Aí a jovem senhora olhou para mim com um olhar triste e disse: tu ainda não soube o que aconteceu conosco? Eu disse não, e não quis perguntar naquele momento. Comecei a conversar sobre outras coisas, não queria naquele momento já entrar num assunto que eu sabia, de cara já vi que não era bom. E começamos a conversar e perguntar coisas, até que eu os convidei então para ficarem lá comigo em casa, porque estavam buscando uma acolhida. Então aí eles começaram a contar. O menino deles, de 15 anos, havia se suicidado. Fazia um mês, era mês de maio. Era passado alguns dias no Dia das Mães. Desde o dia do fato, eles não puderam mais voltar para casa. O menino havia se suicidado na garagem da casa, pendurado, quando eles chegaram no serviço. E aí começamos a conversar. Por quê? O que teria levado a essa situação? Um menino maravilhoso, um menino querido por todos, não tinha problema de drogadição, não tinha problema de drogadição nenhum. Muito querido na escola, não tinha problema de bullying, né? Não, quem sabe ele estava apaixonado por alguma menina, e as meninas viviam atrás dele, penduradas no telefone, até era uma encheção de saco a mulherada atrás. Ele havia rodado na 4ª série, na 6ª série, na 7ª série. E ele estava fazendo Kumon de matemática. Kumon de matemática, para quem não sabe, exercita raciocínio rápido na continha de mais, no começo. Ele começou a frequentar o Kumon naquele ano. Continha de mais, para que a pessoa memorize. Quanto é que é 12 mais 7? Vocês já sabem rapidinho? Tem criança aí que não consegue. Quanto é que é 7 mais 7? 15 mais 15, 32 mais... É assim que o Kumon exercita, o raciocínio rápido, a ponto de que a pessoa já cria na tela mental a resposta. Mas para quando a pessoa tem um bloqueio em determinada matéria, exercíciozinhos assim não abrem. Falando sobre isso depois com a pessoa que trabalha comigo, ele disse o seguinte, a pessoa que trabalha lá comigo já há mais de 14 anos. Quando eu era da idade desse guri, tinha dias que eu não queria acordar. Eu não queria ir para a aula de matemática. Eu tinha verdadeiro horror para a aula de matemática. Até que eu desisti, não fui mais estudar, essa pessoa que trabalha comigo falou. E ele não foi mais estudar, ele parou na 7ª série. Parou, foi trabalhar de primeiro empacotar no supermercado, foi trabalhar de caixa numa farmácia, foi trabalhar de atendente, foi trabalhar no balcão, foi trabalhar em tantos lugares, foi ser bombeiro, depois de bombeiro foi trabalhar em tantos lugares, até que está lá comigo há mais de 14 anos também. Essa pessoa já construiu 2 casas, essa pessoa que está lá comigo. Ele, tijolo a tijolo, colocou e fez 2 casas, hoje ele recebe a renda de aluguel. Ele ganha do trabalho que está lá comigo. Hoje ele é uma pessoa edificada. Sabe o que ele fez há 2 anos atrás? Ele voltou a estudar, foi para o SEJA. E no SEJA, hoje, como ele é uma pessoa em paz com ele mesmo, um homem, e que não são os probleminhas da vida que vão me derrubar, ele enfrentou a matemática. Ele enfrentou a matemática, e a matemática do SEJA não é aquela matemática assim, né? Ele conseguiu gostar da matemática. Ele hoje, ele é viciado em matemática. Ele adora matemática. Ele quer estudar matemática, ser professor de matemática. Porque ele aprendeu. Então, ele disse que ele tinha verdadeiro horror da matemática. E este menino, então, conversando com os pais, mas eu não disse para os pais, ó, foi por causa disso. Apenas fiz eles se abrirem, eles foram embora, a gente leu o Evangelho, nós conversamos muito, mas eles saíram com algumas respostas de que era um espírito fujão desse menino.
Gente, esse casal que esteve lá em casa e que o menino se suicidou, a avó do menino era evangelizadora comigo na casa espírita. Deu aula de evangelização para um monte de crianças. Agora eu pergunto para vocês, será que algum dia ela levou o filho dela, esse senhor, pai da criança, nas aulas de evangelização? Não, porque ele já era um jovem e o espírita tem uma mania, que a evangelização ou que a educação da criança ou do jovem é democrática. Ah, mas ele não quer, não vou levar. Então ela nunca levou esse pai. Consequentemente, esse pai nunca levou o filho para uma evangelização espírita. E essa avó, ela sabia. Porque Kardec, no livro Céu e Inferno, na última parte, ele traz relatos de pessoas que se suicidaram, espíritos que se suicidaram. E os espíritos contam o que é o inferno do outro lado. Não que exista inferno, mas a situação que nos vimos do outro lado da vida, quando cometemos o suicídio. No livro Memórias do Suicida, escrito pelo espírito de Camilo, e a médium era Ivônia Pereira, tem esse livro, né, já tem aqui, né? Memórias de um Suicida, o espírito de Camilo. Ele era, Camilo, quando encarnado na Terra, um escritor português, famosíssimo, lá, pelos lados lá de Portugal. E ele já estava lá com seus quase 50 anos, e ele começou a sentir um problema na vista. E o médico, naquela época, os médicos iam em casa, foi na casa dele, e o examinou, e depois, numa outra sala com a esposa, longe do Camilo, ele estava dizendo para a esposa, então, que o Camilo iria ficar cego. Só que o Camilo estava escutando atrás da porta. E quando ele escutou essa notícia, ele foi para a sala dele, pegou um revólver e atirou no ouvido. Triste fim, disse o Camilo, que eu dei a minha vida. Porque pensei que eu ia fugir de uma cegueirazinha. Porque uma cegueira não é nada perto do inferno que eu vivi durante muitos e muitos anos no outro lado da vida. O barulho constante do estampido do revólver no meu ouvido, o sangue jorrando e eu sentindo os vermes me comer no caixão. E foi por 1 ano? 2 anos? Não. Por longos e longos anos. Por que Kardec foi colocar isso no livro Céu e Inferno? Entre aspas, céu e inferno. Não existe céu e inferno. Ele vem explicando, então, a situação vibracional. Como que nós nos arremetemos ao inferno pela nossa situação do pensar. E como que nós podemos imediatamente estarmos no céu, bastando mudar o pensamento. Eu vou te contar uma coisa. Eu vi teu marido com outra. Eu vi. Ele estava lá assim, vou contar os detalhes para deixar ela bem doida. Bem doida. De forma tal que daqui a pouco... Mentira, hein? Ela vai criar uma tela mental e poderá se arrojar nessa situação de inferno. Quem se suicida não tem uma arma constante apontada no ouvido e aquilo atirando. É a memória, a lembrança faz com que aquilo reviva o tempo todo a última cena. E o espírito não tem corpo para sentir os vermes lhe comer. Mas a situação que ele sabe, ele está ligado, ele sabe que o corpo está lá. E ele sabe o que acontece quando o corpo é comido. E como ele está imantado naquela situação, não é que os vermes estão comendo o corpo do espírito que está já numa outra situação, mas o espírito está imantado à situação da decomposição do corpo. E sente. Então, o que é fugir de uma aula de matemática, de um problema de matemática, que saísse das aulas de matemática, que não fosse mais para aula,
que fosse trabalhar, ser pedreiro, ser construtor, ser encanador, mas enfrentasse. É que nós nos acovardamos por muitas poucas coisas. É uma coisinha que alguém diga, tu é feio, a gente já quer morrer. Enquanto que a gente veio para essa terra para os desafios, para o enfrentamento. Onde que eu tenho que aprender? Quais são os meus desafios nessa vida? E enfrentar esses desafios. É para isso que nós encarnamos. E tem mais. Nós encarnamos, nós somos luzes, somos espíritos, para sentir na carne a dor do outro. Porque nenhum de nós é florzinha, nenhum de nós é espírito assim, que entra no centro espírita já começa a falar mansinho, porque já vão para o céu. Não. A maioria de nós vem para a casa espírita para aprender que a vida continua e trate de se melhorar nessa. Então a gente já veio para a casa espírita para aprender quem somos. Então, o espírito, um espírito daqueles iluminados, numa palestra, ele relata no livro Memórias do Suicida o seguinte: o nome do espírito que vocês podem encontrar nesse romance, Memórias de um Suicida, é Epaminondas de Vigo. Ele disse assim, ó: nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Então esse senhor, Allan Kardec, que já vislumbrou isso, ele disse, não, a humanidade precisa saber que é espírito e que a vida continua e que lá do outro lado, o que foi feito nessa existência, a pessoa vai continuar lá do outro lado. Quem desencarna aqui com raiva, não vai mudar só porque desencarnou lá do outro lado. Vai continuar com a mesma coisa. Quem desencarnou com conhecimento, esclarecimento, vai levar isso para o outro lado. É preciso que a pessoa saiba que ela é eterna. Então nós precisamos saber quem somos nós. Brincadeira aqui. Adoro brincar. Quem tu é? Eu sou Victor Antônio, estudante. Vitor, tu não é Victor. Mas tu não é Victor. Quem ele é? Espírito. Ele está temporariamente Victor. Tu não é Victor. Está desempenhando um papel de Victor nesta existência. Aí eu estava falando sobre isso numa casa espírita, né? Aí uma moça disse assim, sim, a senhora quer que a gente fica pensando assim, que a gente é espírito, falando que a gente é espírito, as pessoas vão achar que a gente é doido. Não precisa dizer para os outros que tu é espírito, mas tu tens que saber que é espírito. E sabe como é que é saber? Tem criança que ela aprende assim, ó, quanto é que é 7 vezes 2? Aí a criança responde 14. Mas aí eu pego um grupo de criança de 7, mais outro grupo de criança de 7 e digo assim, quantas amiguinhas tem aqui? Não sei. Ela não sabe, porque o conhecimento dela é um conhecimento ainda imaturo. Ela só sabe, decorou quanto é que é 7 vezes 2. Mas na prática, no dia a dia, ela não sabe aplicar esse conhecimento de 7 mais 7 ser 14, que é igual a 7 vezes 2. Nós viemos para a casa espírita para aprendermos que somos espíritos, mas aplicamos isso na vida, no dia a dia? Então diz Epaminondas, nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, o quê? Averiguarmos quem somos. Eu sou espírito. E tem mais. Eu sou espírito
imortal. Eu sou irmã de Jesus. Eu sou espírito. Essa forma física aqui é temporária. Essa situação que eu estou vivenciando como Sandra, nessa experiência carnal, é só uma das. Quem somos? De onde viemos? Vou te pegar, Bíblia. Da onde tu veio? Não sei. Ele não sabe de onde que ele vem. Eu sei quem me criou, mas eu sei. Ele já está começando a desenvolver um raciocínio melhor do que o 7 vezes 2. Ele já me botou numa situação de que ele não vai responder diretamente porque ele não sabe mais. Mas ele já começou a desenvolver um raciocínio lógico. Agora ele pensou assim, já que ela disse que eu sou espírito e eu sou espírito, eu já não sei mais de onde eu vim, eu sei quem me criou. E isso é verdade, eu sei que eu fui criado por um pai, entre aspas, uma mãe, que são amigos nessa existência. Eles se propuseram a dizer assim, sim, Vitor, você pode vir, eu vou lhe criar. Não vou ser muito boa nisso porque eu não sou perfeita, mas você pode vir. E ele veio, alguém criou ele. Mas ele não é daqui, ele não é de Itajaí, ele não é de Balneário, ele não é. O Vitor é um ser espiritual. Ele é espírito. Está temporariamente encarnado na Terra. Essa convicção, essa certeza que nós devemos ter de que nós temos uma destinação. Então aí nós sabemos para onde que nós vamos. Para onde que eu vou? Você vai para algum lugar, com certeza não irá desaparecer. Porque triste ilusão de quem pensa que se matando irá desaparecer. Não irá. Irá continuar do outro lado. E quando nós desenvolvemos essa certeza de que a gente é espírito e que a gente é imortal, e que a gente só é um pouquinho imperfeito, pouquinho, a gente já deu uma melhoradinha. Eu vivo falando, nós já demos uma melhoradinha. Quem daqui ainda chuta cachorro? A gente já tem pena de cachorro, né? Antigamente, numa outra existência, a gente não era assim. Nós não chutávamos só o cachorro, né? A gente já está com o coração um pouquinho mais molinho, a gente já chora por outra pessoa, nem que seja só pelo marido. A gente se mata pelo marido, mas não se mata pela mãe, não se mata pelo pai, né? A gente já aprendeu assim a gostar um pouquinho. A gente já melhorou um pouquinho, mas nós estamos aqui, encarnados na Terra para sentir dor. Esse corpo carnal que, olha, eu estou usando, ele tem uma finalidade. Fazer eu sentir dor, frio, fome. Porque só quando eu sinto isso é que eu me coloco no lugar do outro. Gente, eu já fiz essa brincadeira aqui, né? Para alguns, mas para outros não. Mas eu vou contar para alguns. Eu estou com o meu joelho em carne viva. Estou mesmo, olhe bem, eu estou com o joelho em carne viva, porque eu caí de bicicleta e me ralei no areião. Aquele areião, a bicicleta foi indo e foi me arrastando. Vocês querem ver como é que está meu joelho? Quem daí sentiu um arrepiozinho? Quem sentiu um arrepio ou quem pensou no meu joelho é porque já ralou o joelho. Só quem já ralou o joelho pode sentir aquele friozinho na barriga, porque já sentiu. Quem não sentiu é porque ainda vai passar por uma experiência para poder saber o que é estar no lugar do outro. Dizer assim, eu estou com compaixão. Compaixão, compartilhar, quer dizer, eu já sei o que o outro sente. A fome, o frio, a tristeza, a angústia. Só quando a gente passa por isso é que a gente sabe o que é de verdade. Jesus, que era um ser espiritualmente evoluído, não tinha nada a resgatar na Terra, veio para a Terra e passou por um monte de situações assim, de experiências de ser, né, crucificado, sofrido, e as pessoas o julgarem. Tudo isso para mostrar
que ele sabia, ele se colocava no nosso lugar, ele estava passando por isso também. Ele não era só um ser espiritual que veio aqui, eu sou espiritualizado e vocês têm que me seguir. Não, eu vim passar por isso também para que vocês vejam e sintam que eu também sei o que é isso. Só que Jesus, ele trouxe um enunciado e que permanece por todos esses anos, para que a gente nunca esqueça. Quando as pessoas dizem assim, essa história de espírito não existe, eu já falei que só quando eu ver um espírito, ou quando o espírito puxar o meu pé, que eu vou acreditar? Né? Tem gente que fica falando, ninguém veio da sepultura para dar notícia. Qual é o ser mais famoso na humanidade que voltou da sepultura para dizer, a vida continua? Jesus. E Jesus voltou para dizer onde que é o verdadeiro reino. Que a terra, onde a gente se briga para ter título disso, ter título daquilo, o carro melhor, a casa melhor, para ser o rei, não é nesse lugar. Não é neste lugar que você deve guardar seus tesouros. Tratai de guardar seus tesouros aonde ninguém poderá lhe roubar, porque você não vai levar nada daqui. Era esta a mensagem. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é num outro lugar, onde a bondade, a amizade, o estar junto com o outro vai me fazer ser rei. Lá eu sou rei. Então, é neste lugar de preparação no mundo espiritual que a gente deve se preocupar e estar pronto para enfrentar. O que são 60 anos, 70, 80 anos na Terra, diante de uma eternidade? Era isso que Allan Kardec, o Hipólito Leon Denis Arribail, quis trazer para nós. Um trabalho missionário que ele se propôs a fazer, codificando a doutrina espírita, escrevendo em livros. E depois de Kardec, então, vieram quantos espíritos para nos alertar, para nos dizer que a vida continua. Nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos. E olhar-se todos os dias no espelho com esta convicção. Andar com esta convicção. Pensar o tempo todo. Desta forma. E sobre o verdadeiro céu que a gente gostaria de estar. Quem não gostaria de estar no céu? Porque até agora eu falei de um inferno. Mas de um inferno que não existe num lugar assim. Lá no mundo espiritual, quando a gente chegar do outro lado, não vai ter um inferninho lá queimando, né? E diabinhos. Nós vamos nos juntar assim, em tribos, de acordo com o nosso pensar. Quem gosta do Flamengo aqui, levanta a mão. Só porque está perdedor, ninguém levantou. Nenhum. Mas digamos que alguns que estão enrustidos aí, mais um pouco, saiam daqui para torcer pelo Flamengo. Eu vou junto, me convidaram. Eu nem gosto muito dessa história de futebol. Não sei nem quem é o goleiro do Flamengo, quem é o treinador. Eu gosto de torcer pelo Flamengo só para contrariar o meu marido, que é fluminense. Cria um atritozinho saudável, sabe? Senão eu ficaria tudo lá daquela cor do Fluminense lá dentro de casa. Então, alguém me convida e eu vou motivada por isso para assistir no jogo do Fluminense. Chegando lá, eu nem queria me meter em muita coisa. Eu só fui para assistir, para fazer companhia para os meus amigos. Mas chegando lá, eles começam todos eles a xingar, e todo mundo a xingar. Mas está todo mundo xingando, daqui a pouco quando eu vejo eu também estou xingando. E o juiz inventa de fazer uma coisa errada com o Flamengo. E aí eu solto o palavrão. E daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou ali naquele meio. Quando a gente se dirige para uma maneira de pensar, e a gente vai alimentando isso, a gente vai criando, então, ambiente psíquico. E a gente não vai sozinha. Tanto aqui na Terra, como do outro lado no mundo espiritual. Então as pessoas que desencarnam com determinada maneira de pensar, elas vão para um lugar onde todas as pessoas pensam da mesma maneira que ela. É como se fosse sintonia de canais.
aqui dentro dessa casa espírita existem ondas dos canais do SBT, da Globo, e eu só vou sintonizar um canal aquele que eu ligar. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos ser arremessados para uma região que não é num lugar longe, não, é aqui na Terra, porque como nós somos espíritos na condição de evolução da Terra, nós vamos ficar presos ao orbe terrestre. Nós nem vamos sair das faixas vibratórias do planeta Terra. Quando se fala em mundo paralelo, que os cientistas, os físicos estudam mundo paralelo, é um mundo daquele que a gente não enxerga. Que a gente enxerga em 3 dimensões, mas existem outras dimensões que a nossa visão não enxerga. Por exemplo, a do morcego é uma, a do cachorro é outra. Nós, espíritos encarnados, enxergamos com esses 2 olhinhos assim, viradinhos assim, não enxergamos nem lá atrás direito, né? Pois existe um mundo invisível e ele está aqui entre nós, não é em outro lugar. O mundo espiritual é aqui e o inferno é aqui. E eu posso me arrojar nesse inferno mesmo encarnado. Quando eu comecei a falar para essa moça do marido dela, inventando coisa, esse mundo que eu fui criando para ela e ela criou na cabeça nem existe. Eu que criei, eu que falei e ela cria aquilo. E naquele momento ela vai se sintonizar com todas as mulheres ciumentas e raivosas. E existe um pensamento coletivo no ar, em que uma mulher ciumenta alimenta a outra e alimenta a outra, porque aquilo fica pairando no ar como imagens. E ainda os filmes ajudam a montar mais imagens e tudo, e a gente então cria um inferno completo. Quer tirar ela do inferno? Ela vai para o espelho e diz: eu sou espírito imortal. Esta pessoa que é meu marido, que está equivocado. Mas eu não. Eu sou espírito eterno e vim para a Terra para evoluir. O que é que eu posso fazer de bom para mim mesmo? O que é que eu posso fazer de bom pela humanidade? Eu posso mudar meu padrão vibratório e hoje mesmo sair do meu inferno mental. E o primeiro pensamento positivo que uma pessoa cria na cabeça vai alimentando o outro pensamento positivo. Como o primeiro pensamento negativo que a pessoa faz, traz outros pensamentos negativos. Por quê? Alguém sabe dizer? Quando eu tenho o primeiro pensamento positivo, vem outro pensamento em seguida bom? Nosso guia, nosso mentor que nos... Quando você alimenta seu pensamento positivo, primeiro, você abre canais. É como se eu pegasse o meu botão de ligar e desligar e eu abrisse o canal para os espíritos protetores me orientarem e acalmarem o meu espírito e me darem mais energia, mais intuição. Eu abri o canal para o bem e aí vem. Quantas palestras maravilhosas que eu faço mental. Sabe o que é ficar criando palestras mentais boas, assim, que até eu mesmo me emociono, porque eu começo a dar um primeiro pensamento e vem outro, e vem outro, e vem outro. E essas palestras maravilhosas me vêm quando eu estou passando roupa. Quando eu estou lavando, quando eu estou mexendo com água, quando eu estou ocupada fazendo alguma coisa e eu agradeço a Deus. O primeiro pensamento de agradecer. Muito obrigada, meu Deus, porque eu tenho ferro elétrico, não é mais aquele. Porque eu tenho roupa para passar, porque eu tenho uma casa para morar, eu tenho braços, muito obrigada, meu Deus. O primeiro pensamento assim, vem outro, e vem outro, e vem outro, bom. Ai, que coisa boa. Agora começa a pensar assim, porque essa camisa, porque eu não sei nem passar cola, porque vai entortar tudo. Aí vem os bichinhos que só falam coisa mesmo, onde já se viu. E você já passa com raiva e a camisa gruda o ferro. Nós criamos nossos infernos. A gente não tem ideia de quanto que a gente é plástico. Plástico no sentido de se moldar. Nós somos altamente moldáveis.
No filme Nosso Lar, o filme passou bem como é que a gente pode, de repente, sair de uma situação trevosa para uma situação melhor. Porque quando o André Luiz voltou em casa e que ele viu a mulher no braço do outro, ele que estava lutando tanto para voltar para ver a mulher, e chegando lá a mulher estava sendo acariciada pelo outro, ele ficou com um ciúme, uma raiva daquilo, e de repente ele já se viu de novo no umbral, na mesma situação que ele estava logo em seguida que ele desencarnou. E aí de repente ele se recompôs, ele sentiu, porque até então ele já tinha sido trabalhado nesse sentimento, aí ele mesmo buscou energia dentro de si para sair daquela situação, e ele começou então a mentalizar e agradecer, e de imediato ele se viu no nosso lar de novo. O céu e o inferno é aqui, é agora, é no outro lado do invisível, mas que é aqui mesmo. Nós nos colocamos e só nós podemos nos tirar. Não adianta eu dizer para minha mãe, pensa positivo, minha mãe é tuxiana, é ela que tem que sair por ela mesma. Eu posso até falar como eu estou falando para a maioria de vocês, mas quem tem que fazer por ela é ela mesma. Quantas mães estão lá já no plano espiritual superior rezando para que seus filhos despertem? Basta apenas que eles despertem da situação de que só eles poderão sair daquela situação. Um pensamento de gratidão a Deus, um pensamento de amor pela humanidade, um pedido de socorro sincero para com que imediatamente a gente saia daquela situação. Que nós possamos descobrir nossos caminhos, os caminhos de nos buscarmos. Porque a gente pensa, a gente faz metas todos os anos, assim, na virada do ano. Esse ano eu quero comprar um sítio, esse ano eu quero um carro, esse ano eu quero... Mas a maioria de nós não faz meta, assim, de se descobrir, de querer cada vez mais se amar, gostar-se cada vez mais da gente mesmo. Nós temos que nos dar valor, ter apreço por nós. Porque se nós não gostarmos de nós mesmos, como é que nós vamos gostar do outro? E como é que a gente vai dizer que ama a Deus, que nos criou, se a gente não gosta nem da criatura dele, que somos nós? Quando eu me reconheço então como um espírito imortal, eu reconheço no outro as deficiências dele. Aí eu olho para ele e eu digo assim: você é um espírito a caminho, equivocado ainda, mas vai evoluir. Quando Jesus estava lá bem presinho na cruz, assim, já lhe faltando as forças, moribundo, aí ele olhou para toda aquela humanidade equivocada, ele sentiu até assim um amor, aquele amor assim que entende a pequenez dos outros, e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então que a gente possa olhar para a pessoa equivocada, para a pessoa que está muitas vezes fazendo coisas indevidas, e entender que eles não sabem o que fazem, porque se soubessem não estariam fazendo. Essa é a mensagem da noite de hoje. Uma boa noite para todos.